O Vitória venceu mais uma e segue vivo na luta pela Libertadores ali, junto com mais 4 times que estão brigando por essas vagas na Libertadores. Temos só 2 times brigando pelo título depois dessa rodada e 6 times ainda na luta contra a zona do rebaixamento. Cara, tem time muito lascado depois dessa rodada, tá? Vamos ver quem é que tá bem, quem é que tá mal. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, meu irmão, Diogo Cunha na área mais uma vez aqui. Cara, batemos 62 mil inscritos no canal, muito obrigado. Tem a galera se inscrevendo em massa aí, então não deixa de se inscrever pra gente bater a nossa meta aí, pra fechar o ano com 70 mil inscritos. Tamo no laço, mas se você se inscrever a gente vai conseguir aí, vamos pra essa campanha. E deixa sua curtida porque hoje a gente vai falar de Brasileirão, que faltam só 2 rodadas na nossa contagem regressiva. Esse aqui não é o prisma da rodada, né? Nessa rodada eu resolvi fazer mais que meio que um radar da rodada, né? Pra gente trocar ideia aí, pra gente ver o que tá acontecendo, porque eu acho que a gente tem que falar sobre os times. Vou falar individualmente sobre os 20 times também, mas eu acho que a gente tem que falar vendo a tabela. Então vou botar a tabela no ar. Por quê, cara? Temos só 2 times brigando pelo título, Botafogo e Palmeiras. Temos 4 times realmente brigando pelas vagas na Libertadores, né? Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Vitória, com o Grêmio e Vasco ainda sonhando com essa vaga também na Libertadores. O Atlético Mineiro tem também hipóteses distantes de conquistar essa vaga na Libertadores, né? Grêmio, Vasco e Atlético meio que só um milagre levam eles para a Libertadores, mas eles estão vivos ainda. E na briga contra o rebaixamento já temos 2 rebaixados, né? Cuiabá, Atlético Goianiense, Bragantino, Criciúma, Fluminense, Juventude, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que perdeu a Libertadores. Todos eles estão na berlinda, meu irmão. Estão aí pra morrer, né? Os caras estão aí mesmo que nas últimas no campeonato e tem que vencer nas próximas rodadas. Aqui estão os resultados desta última rodada, né? Aqueles resultados de terça-feira, que o Galo perdeu em casa pro Juventude, o Palmeiras perdeu em casa pro Botafogo, e isso meio que trocou aqui a ponta do campeonato, né? Disso você já sabe, eu tenho certeza, a gente já falou sobre isso no canal. Agora, briga por Libertadores, como está? Vamos lá. São Paulo, Fortaleza, Inter, Flamengo, Palmeiras e Botafogo já garantiram G6. Esse G6 não vai ter alteração de times, né? Só de posição entre os que estão ali dentro, né? Fortaleza e Inter não tem mais chance de títulos, tá? Ambos perderam nessa rodada, então eles não têm mais chance de título, né? A torcida do Fortaleza ficou bolada comigo na última rodada, mas agora realmente o Fortaleza não tem mais chance de título. Agora só Palmeiras e Botafogo. Pré-Libertadores, nesse momento quem tá ficando com a vaga, Bahia e Corinthians. O Corinthians, meu irmão, na 7ª vitória seguida no campeonato, uma vitória linda de virada. Temos o Vitória e o Cruzeiro aqui ainda com chances de pegar essa pré-Libertadores, né? O Cruzeiro com bem mais chances que o Vitória, mas o Vitória ainda com chances, tá jogando um futebol excelente, o Vitória tá passando o carro. Esses 2 times são os que têm mais chances de chegar nessa pré-Libertadores. Grêmio e Vasco não tem mais chances de rebaixamento, né? E também não tem mais uma chance grande de ir para Libertadores, mas ainda tem chances de ir para Libertadores, né? Poucas, mas eles têm. Zona de rebaixamento, meu irmão. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino. Segue a mesma zona de rebaixamento, não mudou. O Fluminense estava entrando na zona do rebaixamento ao longo da rodada, né? Quando estava perdendo para o Atlético, Bragantino estava vencendo o Cruzeiro, mas o Bragantino segue no seu 12º jogo sem vencer no campeonato. Bragantino fazendo uma campanha pífia nesse segundo turno, realmente tá difícil do Bragantino se salvar. O Criciúma levou a virada, também chegou a estar fora da zona do rebaixamento e não conseguiu. Falando individualmente de cada time, tá? Vou falar de baixo pra cima na tabela, fechou? De baixo pra cima, vamos lá. Atlético Goianiense e Cuiabá, cara, rebaixados, né? O Cuiabá perdeu em casa pro Bahia aqui, esse jogo realmente fez um jogo decente, né? O Cuiabá vai fazer esse jogo decente até o final do campeonato, né? E o Atlético Goianiense chegou a estar vencendo o Vasco por 2-0 em São Januário, mas cedeu o empate. O Atlético Goianiense fez um dos seus melhores jogos, tá? O Atlético Goianiense realmente jogou leve, foi bem, mas acabou levando empate no finalzinho, beleza. O Bragantino, né? Tava vencendo até o finalzinho contra o Cruzeiro, mas esse confronto aqui, meu irmão, confronto duro de se assistir, tá?
Vou te contar que esse aqui foi no mesmo hora do jogo do Fluminense. Eu assisti o jogo do Fluminense, né? E depois assisti a gravação desse jogo. Foi um jogo fraco. O Bragantino até que tentou mais que o Cruzeiro, mas não conseguiu vencer. O Bragantino tá numa situação muito complicada agora, né? Ele precisa vencer o próximo jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, tá? Isso aqui é um confronto direto, vai ser quinta-feira lá às 8 horas. Temos 2 confrontos também importantes, né? Fluminense, Cuiabá, Atlético e Bragantino. O Bragantino vencendo este jogo, ele pode sair na próxima rodada da zona do rebaixamento, tá? Mas vai ter que contar com o tropeço do Fluminense. O Fluminense precisa perder, tá? Pro Cuiabá, para que o Bragantino saia na próxima rodada da zona do rebaixamento. Mas se o Bragantino não vencer, deve ser rebaixado já na próxima rodada. A situação do Bragantino é essa. Criciúma, idem, tá? O Criciúma já pode ser rebaixado na próxima rodada se perder do Flamengo aqui no Heriberto Rio. Se a gente sabe que o Flamengo já não tem mais nada para fazer no campeonato e que o Flamengo é rival do Fluminense, que tá aqui na briga direta com o Criciúma. Não acredito que o Flamengo vai entregar, mas também não acredito que o Flamengo vai dar a vida, né? Então, Criciúma, com essa derrota pro Corinthians, né? Chegou a estar 2-0, 2 gols do Bolassi, 2-0 no primeiro tempo, tomou 4 gols no segundo tempo. Aliás, Criciúma, hein? Vou te contar, fez a defesa do século contra o Fluminense no Maracanã e contra o Corinthians entregou a paçoca legal, né? Tomou 4 gols em um tempo. Pelo amor de Deus, de onde surgiu essa defesa horrível que apareceu aí nesse segundo tempo e complicou muito o Criciúma. Fluminense, cara. Fluminense enfrentou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e, cara, com 1 minuto já tava 1-0 pro Atlético Paranaense. Eu, como torcedor do Fluminense, conhecendo esse time, achei que o time ia desmoronar, mas o Fluminense foi pra cima, o Atlético recuou demais. O Fluminense chegou a perder um pênalti com o John Arias, tá? No primeiro tempo, o Mikael defendeu. No segundo tempo, mais do mesmo, o Fluminense foi em cima e o Arias fez um golaço num passe absurdo do Ganso. O Fluminense empatou. Ruim pro Atlético Paranaense, que poderia ter escapado da zona do rebaixamento, e perfeito pro Fluminense, tá? Não perfeito, perfeito seria a vitória, mas ótimo pro Fluminense, que agora tá dependendo dessa vitória dentro de casa contra o Cuiabá para talvez se livrar matematicamente do rebaixamento, dependendo, obviamente, dos jogos entre Bragantino e Criciúma. Mas o Fluminense já também pode voltar à zona do rebaixamento na próxima rodada, tá? Se o Fluminense não vencer o Cuiabá, ele tem sérios riscos de voltar à zona do rebaixamento. O empate não permite que o Bragantino passe o Fluminense, mas o Criciúma poderia passar. Então o Fluminense tem que vencer esse jogo aqui, também é o último jogo da rodada aqui na quinta-feira no Maracanã. Estarei lá, espero que você, torcedor do Fluminense, esteja também, tá? O Fluminense precisa. Juventude venceu o Atlético Mineiro, gol no último minuto também, e deu uma boa respirada, botou 4 pontos da zona do rebaixamento, tá bem mais tranquilo o Juventude, só que o Juventude tem jogos difíceis, né? Pega o São Paulo fora de casa e na última rodada vai pegar o Cruzeiro, tá? É o jogo que o Juventude precisa para garantir a sua permanência, tem que vencer o Cruzeiro em casa, o foco tem que estar lá. Mas o Juventude meio que encaminhou sua permanência nessa rodada aqui, tá? O Atlético Paranaense, como eu falei, deixou escapar a chance de se livrar do rebaixamento, né? O Atlético iria a 12 vitórias, botaria 6 pontos do Criciúma, e o Criciúma não teria mais como alcançar em número de vitórias, só em número de pontos. O Atlético Paranaense se livraria do rebaixamento ao vencer o Fluminense. Agora tem esse confronto direto aqui, que pode complicar muito a vida do Furacão se o Furacão não vencer, mas o Furacão também tá levemente tranquilo, tá? Não tá salvo, mas pode se salvar na próxima rodada, depende só de uma vitória na próxima rodada para se livrar matematicamente. O Atlético no campeonato inteiro, né, nesses últimos 2 jogos, contra o Bragantino e o Atlético Mineiro, precisa só de uma vitória. Falando de Atlético Mineiro, cara, que perdeu a Libertadores e está numa situação complicadíssima no campeonato, tá? É quem tem menor chance de rebaixamento, mas com essa derrota pro Juventude em casa, o time permaneceu nesta chance de queda. E, cara, os seus adversários, né? Se a gente for pensar ali, Criciúma e Fluminense, Juventude e Atlético Paranaense, tá? Vamos pensar, não é absurdo o Criciúma vencer o Flamengo, não é absurdo o Fluminense vencer o Cuiabá, não é um absurdo o Juventude vencer na última rodada o Cruzeiro, tá? Então todos eles poderiam passar o Atlético Mineiro nessa condição, tá? Sendo que o Atlético, cara, tem um jogo difícil contra o Vasco em São Januário e a última rodada é contra o Atlético Paranaense. Então, meu irmão, se não pontuar contra o Vasco, se não pontuar contra o Vasco na próxima rodada, o Atlético Mineiro corre sérios riscos de rebaixamento na última rodada, tá? Ele tem que torcer muito, ou para pontuar contra o Vasco, ou pro Atlético Paranaense vencer o Bragantino na próxima rodada. Porque se o Atlético chegar nessa última rodada aqui, né? O Atlético Paranaense chegar nessa última rodada aqui, precisando vencer para escapar do rebaixamento
o Atlético Mineiro corre sérios riscos, vai para um jogo tudo ou nada, né? Então o Atlético se enfiou nessa situação, mas tem poucas chances de queda. O Vasco, com esse empate diante do Atlético Goianiense, praticamente enterrou as suas chances de Libertadores, né? O Vasco agora precisa vencer os 2 jogos que restam e secar muito a galera que tá acima dele, né? Bahia e Corinthians não podem mais nem pontuar. Então o Vasco praticamente encerrou as suas chances de Libertadores. O Grêmio venceu na rodada, né? Venceu o São Paulo e escapou do rebaixamento. O Grêmio não tem mais chances de queda, né? Botou 6 pontos da zona do rebaixamento e 3 vitórias de diferença para o Criciúma. Então o Grêmio não tem mais chance de queda, 0%. Mas também não tem chance de Libertadores, é muito, muito pouquinho. Mesma situação do Vasco, né? O Grêmio não pode... Tem que vencer os 2 jogos e Corinthians e Bahia não podem mais pontuar. O Vitória, vamos falar do Vitória que tá jogando muita bola, simplesmente venceu um dos líderes do campeonato e com autoridade. Alejandro é o novo artilheiro do campeonato junto com o Yuri Alberto, ambos passaram nessa rodada. O Estevão tá jogando muita bola, esse Vitória do Carpini. O time realmente, se o Vitória tivesse tido um início melhor de campeonato, estaria nesse G8 aqui com toda certeza, mas tá brigando por isso, tá? Qual é a situação do Vitória nesse momento? Nessa questão de Libertadores, né? Cara, ele tá 5 pontos atrás de Bahia e Corinthians, né? O Vitória tem que vencer os 2 jogos, indiscutivelmente. Então o Vitória tem que vencer o Grêmio, que não tem mais nada pra fazer, além de tentar a Libertadores milagrosa. E o Flamengo, que também não tem mais nada pra fazer. Jogos difíceis, tá? Inclusive o Flamengo no Maracanã, possível despedida do Gabigol. Maracanã vai estar lotadaço, mas o Vitória tem que vencer esses 2 jogos, tá? O Cruzeiro, tá? No máximo, o Cruzeiro pode empatar os seus 2 jogos, tá? O Cruzeiro não pode mais vencer, senão o Vitória não tem mais chances. Essa é uma das condições do Vitória. A outra condição também é que Corinthians ou Bahia só façam mais um ponto nestas últimas 2 rodadas. O bom é que eles se enfrentam, então ótima situação. É por isso que aumenta um pouco as chances do Vitória, né? Os 2 se enfrentam, tá? Então... ou os 2 vão perder ponto, né? Vão ficar empatados e vão fazer esse máximo ponto que eles podem, né? O Vitória pode chegar a 15 vitórias e passar o Bahia em número de vitórias, né? E se o Bahia empatar esse jogo com o Corinthians, ainda tá ao alcance do Vitória. Assim como o Corinthians. E aí na última rodada, vamos supor que eles empatem, tá? Aí na última rodada, ou o Corinthians tem que perder pro Grêmio, ou o Bahia tem que perder pro Atlético Goianiense. Então assim, é mais fácil secar o Corinthians porque o Bahia tem um dos jogos mais fáceis do campeonato na última rodada, né? Então é mais fácil secar o Corinthians. A situação do Vitória é difícil para pegar a Libertadores, mas é possível. Porém, a Sul-Americana tá praticamente no papo. A situação do Cruzeiro para Libertadores tá um pouco mais tranquila, né? Ele depende ali só de si por conta desse confronto aqui contra o Bahia. Mas o problema do Cruzeiro é esse, né, meu irmão? Depender só de si, né? Porque o Cruzeiro não consegue vencer no campeonato. É impressionante como que esse time do Cruzeiro tá aí. O Fernando Diniz venceu um jogo só no campeonato inteiro, com o Cruzeiro e 2 na temporada, né? Então o Cruzeiro tá com muita dificuldade de vencer. Ele vencendo os 2 jogos garante a Libertadores, só que ele tem pela frente um dos líderes e brigando pelo título, que é o Palmeiras. Vai ter que ir pra cima do Palmeiras. Por que o Cruzeiro depende só de si? Espero que tenha ficado claro. Porque temos Corinthians e Bahia. Ou os 2 perdem ponto, ou um dos 2 perde ponto, e o Cruzeiro vencendo ultrapassa um deles ou os 2, né? Então o Cruzeiro ainda depende só de si para pegar a Libertadores. Corinthians e Bahia também dependem só de si, né? Tem que vencer os 2 jogos restantes, principalmente esse confronto direto entre eles. Podem até garantir, quem vencer esse jogo pode garantir Libertadores já na próxima rodada, lembrando que é pré-Libertadores, né? Eles precisam vencer os 2 jogos, tá? O Bahia, que nessa rodada conseguiu vencer no apagar das luzes ali o Cuiabá fora de casa, e o Corinthians fez uma atuação espetacular no segundo tempo, só golaço. Veja os gols do Corinthians no segundo tempo. O gol do Bolassi foi bonito também, o primeiro gol do Criciúma, mas principalmente o gol do Bidu, meu Deus do céu, acho que foi o gol de empate, o 2-2. Que gol absurdo, tá? O gol do Garro foi lindo também. Então o Corinthians emplacou essa 7ª vitória seguida, é o melhor time do campeonato nesse momento, né? Em sequências de vitórias, 7 vitórias seguidas, tá? Então Bahia e Corinthians estão nessa situação, precisam vencer os 2 jogos. Agora, São Paulo, como eu falei, né? Aí aqui fica tranquilo, São Paulo, Fortaleza, Internacional e Flamengo estão disputando só dinheiro, né? É a posição mais alta que eles possam ficar, eles ganham mais dinheiro, mas já estão garantidos na Libertadores e não tem mais chances de título. Palmeiras e Botafogo, aqui que o negócio pega, tá? Palmeiras e Botafogo brigando pelo título. O Palmeiras precisa vencer os 2 jogos, precisa vencer o Cruzeiro e precisa vencer o Fluminense na última rodada. O Botafogo não, tá? O Botafogo pode
fazer 4 pontos. Ou seja, o Botafogo vai para esse jogo contra o Inter precisando de um empate. É óbvio que o Botafogo geralmente entra para vencer e se vencer pode até ser campeão, tá? Mas vamos às contas primeiro para ser campeão na última rodada. Vamos contar que o Palmeiras vai... vamos contar que o Botafogo empate esse jogo. O Botafogo empatando esse jogo ele vai a 74 pontos. O Palmeiras vencendo ele vai a 73. Então o Botafogo continua na frente para a última rodada. E aí obviamente o Botafogo só precisa vencer o São Paulo. Mas só precisa vencer o São Paulo e o Palmeiras precisa vencer o Fluminense, né? E o São Paulo, meu irmão, não quer de jeito nenhum que o Palmeiras seja campeão. Não tô dizendo que vai entregar. Mas pode ser que mande um time reserva, né? Um time júnior, alguma coisa assim. Então o Botafogo, acredito que o empate... não dá o título matemático, pode até dar, se o Cruzeiro perder, né? Se o Cruzeiro perde esse jogo e o Botafogo empata, o Botafogo é campeão. Mas o empate eu acho que praticamente sela o campeonato pro Botafogo, até porque eu acho que o Botafogo vai vencer o São Paulo na última rodada. Hipóteses do campeonato acabar nesta quarta-feira, tá? Hipótese do campeonato acabar, pode acabar. Botafogo vencendo e o Palmeiras não vencendo, ou o Botafogo empatando e o Palmeiras perdendo. Hipóteses do Palmeiras voltar a ser líder. Palmeiras vencendo o jogo e o Botafogo perdendo. Que aí o Palmeiras empata em número de pontos, mas ultrapassa em número de vitórias, beleza? Assim está. Eu queria agradecer a geral que me marcou no Instagram, cara. Se você não sabe da tradição, você vai ao estádio de futebol, filma a festa da sua torcida, posta, me marca que eu reposto. Todo mundo que me marcou, eu repostei. Torcida do Botafogo, meu irmão, me marcou muito na festa da Libertadores. Muito obrigado aí, rapaziada. Não deixa de se inscrever no canal pra gente tentar selar a meta de 70 mil inscritos até o final do ano. Vamos ter live essa semana, então maceta aí o sininho aí pra você ser notificado quando a live começar. Deixa a curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!